Boa tarde a todas as pessoas que nos ouvem em mais essa sexta-feira na Biblioteca da Emerge. Esse é o 10º encontro do programa Sextas na Emerge, uma série de entrevistas que a Escola de Magistratura está fazendo justamente para oportunizar a abertura da nossa biblioteca para a sociedade civil. Então, nós estamos buscando revitalizar a biblioteca para que ela seja um espaço de encontro, um espaço de estudo para todo mundo. Então, por favor, a biblioteca, inclusive, já está aberta, venham estudar na Biblioteca da Emerge. Nesses encontros, nós temos sempre recebido personalidades da sociedade civil que atuam nas áreas da cultura, da ciência, da tecnologia, da educação e em vários outros campos do saber. E esse mês, a nossa Escola de Magistratura tem como tema a palavra fraternidade. Todas as sextas na Emerge, na verdade, tem uma palavra-chave. O título é Sextas na Emerge, a palavra é. E a palavra hoje é fraternidade. E o nosso convidado é o rabino e escritor Newton Bonder. Gaúcho, de olhar progressista, Newton Bonder é rabino da Congregação Judaica do Brasil, idealizador e diretor do Midrash, Centro Cultural, no Rio de Janeiro. Mestre e doutor em literatura hebraica pelo Jewish Theological Seminary de Nova York, acadêmico da Academia Carioca de Letras e autor de inúmeros livros, tendo sido suas obras publicadas em 18 idiomas. Mas o que mais confere singularidade especial a esse intelectual do tempo presente é o seu destaque nacional e internacional como um dos maiores intérpretes literários da antiga sabedoria judaica, sendo, por meio desta, um ativo defensor e promotor de um verdadeiro ecumenismo religioso, para o qual importa o respeito e a compreensão do outro, sendo a compreensão do outro, e eu abro aspas, o outro em nós, e de um nós no outro. O único caminho para a paz e a felicidade de todos e todas. Obrigada mais uma vez, Newton Bonder, por aceitar o nosso convite. Eu gostaria de começar, como começam todas as entrevistas, essa nossa conversa não poderia ser diferente, falando um pouco da sua trajetória humana e profissional. E o que me causou espécie é saber que você, em 1976, entrou na PUC para cursar engenharia, mas houve aí uma mudança radical no meio do caminho, e eu queria saber como e por que ela aconteceu. Então, primeiro, agradecer muito o convite, muito honrado de estar aqui com vocês nesse momento, nesse projeto tão bonito de revitalizar uma biblioteca, e também a Emerge, que tem um trabalho tão importante, então, muito honrado de estar aqui com todos nesse momento. Então, para tentar brevemente responder essa pergunta, eu venho, né, sou gaúcho, mas mudei para o Rio de Janeiro com 6 anos, e entrei para a faculdade num período que o Brasil ainda passava um processo difícil, né? Um período ainda de ditadura no Brasil, e é muito interessante que o impacto que isso teve na educação naquele tempo, onde eu me lembro claramente da coordenadora da escola entrando na sala e tentando convencer todos os alunos que tivessem uma boa qualidade acadêmica para que fizessem as profissões que eram então recomendadas, que era a medicina, a engenharia, até a advocacia era um pouco... Direita. Era uma coisa relegada, tá? Havia um encaminhamento muito grande para a área
mais científica ou pragmática. Então, eu fui... meu pai era engenheiro, meu irmão era engenheiro, eu cursei esse caminho, mas já no início dos meus estudos, eu percebi que eu tinha um interesse mais pela área humana e fiquei ali planejando como seria esse movimento. Apesar de eu gostar muito, ter assim, um encantamento também muito grande pela engenharia, pela dimensão intelectual da ciência mais exata. E aí, em dado momento, me interessei por esses estudos como rabino e tive que cursar, porque para ser rabino você tem que ter uma outra formação, você não pode ter só a formação como rabino, isso é milenar, os rabinos sempre tinham alguma outra profissão, tempos bíblicos, sapateiros, né, carpinteiros, para que pudessem também ganhar seu soldo e seu sustento, não apenas a partir digamos assim, da tradição e dos ensinos. Então, essa é a minha história. Foi uma transição aparentemente de ruptura, mas eu acho que para os meus pais, principalmente, que no início tiveram dificuldade, depois compreenderam que isso se adequava a mim e entenderam o curso que eu daria a tudo isso, e aí ficou mais esclarecido, mais fácil para eles também. Mas foi uma mudança grande. Radical. Deixa eu perguntar uma coisa, é uma curiosidade, isso que você trouxe agora sobre ser o rabino, ter o rabino, a obrigatoriedade de ter uma outra formação profissional. Isso teria alguma ligação com... O rabino é o mestre, é o professor, né? Tem uma ligação com ele saber melhor quais são as dores, as dificuldades, a vida real das pessoas a quem ele se dispõe a ensinar? Sem dúvida. Eu acho que isso é um período de transformação. A tradição judaica já teve, digamos assim, uma organização mais clerical no passado, né? E os rabinos, eles representam uma reforma, uma mudança num sistema mais antigo, no qual os rabinos eles não mediavam exatamente entre o divino e as pessoas. Os rabinos tinham o nome rabino, quer dizer exatamente isso, mestre, e, portanto, eles tinham que ter essa função, estarem imersos na vida real, tanto na dimensão do casamento, onde os rabinos eram obrigados, literalmente obrigados, a ter família, a constituir família e ter uma profissão para que eles pudessem exatamente participar da realidade da sua comunidade. Então, o rabino, ele é, na verdade, não um intermediário entre Deus e as pessoas, ele é simplesmente um mestre, e tem uma questão também importante, de que ele não vivesse, que ele não tirasse o seu sustento diretamente do uso dessa sabedoria, que é uma sabedoria que pertence a todos. E tentando sempre tão difícil isso com o gênero humano, de você fazer com que o saber seja compartilhado, o medo de que o saber pudesse ser uma mercadoria e ser comercializado. Então, essa preocupação, sim, existia de tempos aí bem antigos. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quando você faz essa opção, quando você atravessa essa ponte e se afasta um pouco da engenharia, já nasce aí o Newton Bonder militante? Existe um Newton Bonder militante? Eu acho que existe um Newton Bonder militante, até porque essa opção, a opção tanto da espiritualidade como da função de líder religioso, demanda que você esteja acompanhando proximamente todas as situações que dizem respeito ao espaço coletivo, à comunidade. Então, essa militância, ela não é uma militância política,
ela é uma militância ética, de compromisso ético, que faz parte, acredito, faz parte de toda essa da função de líder espiritual, de líder religioso. Então, chegando agora mais perto da tua obra, A Alma Imoral, inevitável falar-se dela, né? Foi aquela peça linda de teatro que a Clarice Nisquier adaptou, né, da tua obra, encenou, reencenou. Eu vi umas 3 vezes, acho aquela interpretação dela espetacular. Li o livro, é claro, e o tão interessante é essa outra mudança que a gente não conhece também, de você dizer que a alma deve ser imoral. E que essa alma imoral é a alma transgressora. Fala um pouco dessa transgressão que você quis colocar dentro desse livro tão importante. Então, eu uso essas categorias tão fortes. A palavra imoral, uma palavra tão carregada, negativa, uma palavra difícil, porque eu quis categorizar aqui quase que um reequilíbrio de algo que o mundo mais religioso do que espiritual, o mundo religioso tentou, digamos assim, criar essa polaridade, essa noção de corpo e alma, onde houve uma presença muito grande da moral. Né? Uma coisa é a interpretação de que nós temos uma dimensão corpórea, física, e o ser humano, por conta do seu intelecto, da sua capacidade de livre-arbítrio, que o ser humano tem dimensões, digamos assim, capacitações e potências diferentes das outras espécies. As outras espécies não são menos qualificadas, em outras áreas elas sabem enxergar, escutar, às vezes interpretar melhor do que nós, mas nós temos um senso de uma capacidade crítica, né, que é muito importante. Então, lá atrás, essa diferença entre corpo e alma era quase que uma diferença entre a dimensão animal que todos nós seres humanos temos e, ao mesmo tempo, uma dimensão extra que tem a ver com esse senso crítico. Então, eu acho que esse livro ele veio um pouco com essa força para tentar reequilibrar algo que eu acho que as tradições e as religiões do Ocidente, pelo menos, carregaram demais nessa divisão que, em vez de ser uma divisão entre o corpo com seus desejos, suas necessidades, e a alma como esse aspecto crítico, carregaram muito na noção moral, de que um era pecador, o corpo que vive tentações constantes, e a alma pura, né? Uma alma que representava uma dimensão celestial. E o livro vem com essa intenção de chacoalhar, de fazer balançar esses conceitos para que eles retornassem, né, de alguma forma, ao sentido original, que era essa percepção de que a alma é realmente uma consciência, uma capacidade de apreciação que o ser humano tem, e que essa apreciação ela é corajosa. Essa apreciação, ela, em muitos sentidos, para a moral, é ela que está sempre cobrando do ser humano de evoluir, de crescer, e essas evoluções não são simples, elas na verdade, acabam criando conturbações de toda a espécie às coisas estabelecidas. Então, esse jogo entre a palavra imoral para combater a noção de uma alma moral, né, para resgatar essa condição livre e erótica da alma. Eu usei esse termo, que é o termo imoral, e eu reverti, eu quis trazer essa sensação de que quem tenta a todos nós para que a gente experimente, para que a gente arrisque dentro de, obviamente, com
com responsabilidade, que a gente viva intensamente a vida e não de forma reprimida, é justamente esse aspecto crítico, essa consciência humana. E então daí vem esse desejo de inverter o olhar para a alma e para o corpo. A gente tem que ler o livro várias vezes. O meu está todo marcadinho. E aí tem uma passagem que você diz assim: a verdadeira alma é transgressora, e a ela cabe a tarefa de possibilitar pensamentos e condutas que rompem com a moral estabelecida. É preciso, então, transgredir para transformar? Todos nós temos dentro de nós essa alma imoral, ou seja, temos essa capacidade de, em algum momento, transgredir? Então, muito importante colocar isso em perspectiva, ainda mais falando para uma casa jurídica, tá? Onde eu não estou falando da transgressão ao outro, tá? Eu estou falando da transgressão a si mesmo. Por isso que eu coloco a alma como esse aspecto crítico, capaz de auditar não a moral dos outros, não é uma transgressão ao outro, é uma transgressão à sua própria moral. É nesse sentido que você nunca vai conseguir transformar, modificar condutas sem esse aspecto, sem essa condição de rompimento, de coragem transgressora, mas transgressora à sua própria moral. De certa forma, e eu até em algum momento menciono isso no livro, depois um filme que foi feito com o Silvio Tendler, que tem um olhar mais político nesse filme, ali eu digo, todos nós somos fundamentalistas. Tá? Todos nós decretamos que certos quesitos são cláusulas pétreas da nossa moral e que não podem ser modificadas. Tá? Então, isso impede a escuta, isso impede o diálogo, isso impede o crescimento e a transformação. Então, o ser humano ele tem que ter a coragem de ser esse personagem que ele sim é militante da sua própria vida. Ele é esse personagem que tem, ele é subversivo das construções que se tornam sedimentadas, que perdem, se tornam flácidas do ponto de vista crítico e perdem capacitação crítica. Nesse sentido que a alma não gosta disso, a alma gosta dessa plasticidade da vida, de experimentar a vida, de considerar algo que até então não considerava, de saber que você tem uma verdade, mas podem existir outras ou várias verdades ao mesmo tempo. Essa é a plasticidade da alma. Maravilhoso. O vídeo, dirigido pelo Silvio Tendler, ele começa, e eu já, de cara, quando vi o vídeo, eu me enchi de perplexidade. Aliás, ler a sua obra é encher-se de uma perplexidade constante, porque eu acho que esse é o objetivo do escritor, Newton Bonder, nos fazer refletir, às vezes a duras penas. Mas eu abri o filme começa você à beira de um rio. Por que ele escolheu essa cena? Por que o rio? Por que essa água que corre? Então, aquele é o Rio Amazonas, né? E para mim aquela cena era importante porque era eu fazendo a colocação dos filactérios, que é um objeto religioso importante para a tradição judaica, são tiras de couro. Claro. Então, o filme abre um pouco apresentando esse personagem, que é incorporando essa esfera da tradição, ao mesmo tempo um brasileiro, nesse lugar tão importante para todos nós. Né? Então, está ali o rabino, o brasileiro, e questões muito importantes para o futuro do mundo. Isso que eu acho o símbolo maior da Amazônia, um lugar, em parte, da natureza, primitivo, intocado, da natureza, ao mesmo tempo a fronteira
da capacidade de sabermos preservar a sustentabilidade. O nosso futuro depende, assim, tremendamente da capacidade de gestão com relação aos recursos naturais. Então, aquela abertura, para mim, ela é o meu personagem sendo apresentado e esse simbolismo, esse rio que corre entre passado e futuro, um passado indígena, de fauna, de primitivo, no sentido de natureza, em direção a um futuro desconhecido, de uma ciência que é galopante hoje, de uma sociedade de consumo que também se questiona da sua capacidade de ser sustentável, de saber progredir, evoluir, sem que isso seja de forma tumoral, né, negativa, destrutiva. Então, nós somos ambos integrantes do Observatório dos Direitos Humanos, que o ministro Fux recentemente criou, dando uma contextualização extremamente eclética a esse grupo que tem debatido direitos humanos. E, assim, me sensibilizou muito a abertura do filme, porque eu recentemente também estive na Amazônia, talvez fazendo as minhas transgressões. Nós temos um projeto no Rio de Janeiro, que é o projeto da Justiça Itinerante, e nós levamos exatamente uma equipe, né, lá na Amazônia, no Amapá, em Roraima, em Rondônia, né, pelos rios, para justamente atender as comunidades ribeirinhas, os indígenas, exatamente fazendo esse papel de aproximação do juiz, assim como temos aqui no Rio de Janeiro também, onde estamos nas favelas, nas periferias, nos presídios, etc. Mas o que mais me impressionou no filme do Tendler foi a coreografia, porque, assim, a coreografia já estava na peça teatral, mas era uma coreografia meio una da Clarice. E aí, entremeando as entrevistas, o Tendler, e você, obviamente, tem teu dedo aí, eu sei, traz uma coreografia belíssima em que os bailarinos e as bailarinas, eles se jogam em cima de mãos, pés, braços, às vezes sem enxergar o parceiro, porque estão atrás de cortinas, né, ou de panos também. Isso me chamou muito a atenção, esse exótico do corpo, né? Mas o que chama muita atenção é a questão da confiança. Então, é isso que eu queria trazer agora para a nossa conversa, porque fraternidade, que é esse conceito filosófico, essa ideia de laço de união entre homens e mulheres, né, que nos vem assim tão teoricamente, dogmaticamente da Revolução Francesa, a gente tem que vivenciar enquanto a gente confia no outro, né? Mas a gente não consegue fazer isso. O que é que o rabino Newton Bonder nos aconselharia para melhor aprendermos a vivenciar essa fraternidade tão necessária na atualidade? Então, esclarecendo só, antes de tentar responder essa pergunta tão crucial, tão importante, mencionar a Débora Coker, que é a coreógrafa que faz esse trabalho muito lindo para o filme Alma e Moral, e onde ela utiliza justamente o corpo, assim como na peça a nudez não a nudez de um corpo, mas a nudez da alma. Aqui ela usa toda essa movimentação e a plasticidade do corpo também como um elemento. Mas eu vou fazer um gancho, já que a gente começou, nem esperava que a gente fosse falar sobre a peça Alma e Moral, falar um pouco sobre essa questão de por que a gente avança tão lentamente nessa área da fraternidade, apesar de termos feito, eu acredito, e as leis são um recurso fundamental. Eu faço parte de uma tradição que basicamente trouxe, pelo menos ao Ocidente, essa noção de um Deus ético, porque os mandamentos, os 10 mandamentos, e que, aliás, são traduzidos de maneira muito incorreta,
porque mandamento é sempre uma ordem, né? Eu entendo de onde elas vêm, porque elas são recomendações para que se faça, e como todas as leis, coisas que sejam feitas e coisas que não sejam feitas, né? Então, daí se tirou essa noção de um mandamento. Inclusive, um dos conceitos sobre lei que ainda é muito infantilizado para todos nós, né? De que a lei, ela é o guardião da lei, é algum tipo de força, de punição, né? que vai garantir a legitimidade da lei. Na verdade, os mandamentos, eles são simplesmente uma revelação do que importa a figura divina. Por que é uma revelação? Porque a gente sabendo que não matar, não roubar, não mentir, não adulterar, todas as questões que aparecem, ou respeitar os pais, etc., são preocupações de Deus. Essa é o grande avanço, né, onde você tem uma revelação. Até então, eu não sabia o que importava a Deus. E essa teologia, ela traz algo muito incrível. Quem é esse Deus? Até então, era muito abstrato, era uma força, era um poder. Agora a gente fica sabendo que é digamos assim, tem 10 quereres, ou 5 quereres e 5 não quereres desse Deus. E você faz disso um mandamento, se você reconhece que esse é um querer da divindade, então você obedece, não por temor, não porque existe uma força maior que vai impor essa questão, mas porque por reverência, por intelectualidade, por entendimento, você obedece sabendo que aquilo tem aquela grandeza, aquela magnitude. Então, eu estou falando isso porque quando a gente para pensar na raiz, a senhora evocou uma coisa importantíssima para a nossa sociedade, que é a Revolução Francesa, mas de tempos bíblicos a gente já tinha essa proposta, que é amar ao próximo como a si mesmo. É um versículo de Levíticos que traz essa noção. E essa noção ela é fundamental, né? Ela propõe algum tipo de igualdade, de empatia, que é a base da fraternidade, eu diria, para todo mundo ocidental. Mas eu acho que tem uma má compreensão da palavra amar, que é uma palavra, não é simples essa palavra, né? Porque amar ao próximo como a si mesmo, e eu acho que muitas vezes a gente vai para esse caminho moral, e esse caminho moral ele atrapalha a percepção de que isso é uma frase dessa profundidade crítica do ser humano. A capacidade do ser humano se identificar com outro ser humano, essa empatia que nós chamamos de amor. Amor tem várias formas de ser compreendido, né? Mas eu acho que nós entramos muito numa leitura sempre moral, que é a tentativa de dizer você tem que ser bom, você tem que reprimir seus impulsos, etc., para que você possa atender a esse chamamento, ou quase a esse mandamento da nossa civilização. E eu ia propor uma outra leitura, porque é uma leitura que não é moral, é uma leitura que eu acho que é a raiz dessa frase, que é uma leitura crítica, que coloca um peso à percepção humana desse vínculo com o outro. Os animais da mesma espécie, eles têm vínculos. Eles têm uma série, digamos assim, de instintos que tentam favorecer o coletivo da sua espécie. E o ser humano tem isso, mas o ser humano tem algo extra, que é essa capacidade de auditar a si mesmo, de ser crítico, e com isso produzir um vínculo com o outro a partir dessa capacidade humana. Então, assim, uma das coisas que eu mais encontro quando as pessoas ouvem essa frase é a pergunta: mas como é que eu vou amar o outro como a mim mesmo? Isso é possível?
Tá? Então, a primeira coisa, assim, qual é a fonte maior do amor? O que todos nós amamos incondicionalmente e só não amamos por algum tipo, digamos, de quase patologia ou né, alguma coisa que foge a, a essa dimensão humana? Nós amamos a vida, a nossa vida. Tá? Essa é a fonte de todo o amor. O amor é incondicional à vida. E, então, quando há uma proposta de amar ao próximo, primeiro você tem que reconhecer que esse mesmo amor que você tem à sua vida, esse outro indivíduo tem amor à sua vida. É um encontro que vem não de ter que ser bonzinho, mas de uma empatia que nasce em emoções, em sentimentos legítimos para consigo mesmo. Então, a ideia de altruísmo, né, de fazer esses movimentos, isso é sempre um caminho tão complexo, que leva a tanta hipocrisia, que leva a tantos caminhos, né, em que as pessoas se comportam de uma determinada maneira publicamente, mas quando elas não estão sendo observadas, tem um outro comportamento. Então, a gente tem que encontrar a fonte desse amor e entender exatamente o que a gente está propondo. Por exemplo, quando a gente fala que amar o próximo como a si mesmo, tem a percepção crítica de que eu, por exemplo, eu me desculpo em tantas coisas. Quando eu faço coisas equivocadas, quando eu erro, né, quando eu posso fugir de um juiz externo que venha me julgar e me sentenciar, quando eu ocupo essa toga e esse lugar, eu me perdoo muito. Eu tenho um conceito de perdão para comigo extremamente magnânime e compassivo. Então, amar o outro como a si mesmo não é um ato de ter que fazer moralmente, né, um voto de autossacrifício. É, primeiro, o entendimento de tratar o outro como eu trato a mim mesmo. Como eu amo a vida, esse outro ama a vida. Como eu me perdoo, se eu for olhar o outro como um juiz e julgá-lo, que eu deva fazer da mesma maneira. Porque eu sou capaz de condenar um outro indivíduo por situações e condições que eu não condenaria a mim mesmo. Então, criar essa igualdade, essa dimensão equalitária de vida para vida, de ser humano para ser humano, é através de um processo crítico. Quando eu digo crítico, parece que é mental, que é só intelectual. Não, ele é da raiz da nossa existência, da raiz da nossa experiência como existencial. Então, esse caminho ele tem que ser tirado do lugar moral, porque senão esse chamado a uma fraternidade é sempre uma fraternidade que será uma polidez superficial, na expectativa de que os seres humanos não sejam humanos, que eles sejam santos, de que eles sejam alguma coisa que foge à grande capacidade que o ser humano tem. Tá? O ser humano tem uma capacidade enorme de amar se ele se torna consciente do valor que a vida tem para ele. E isso se estende não só a um outro da sua espécie, mas a todas as espécies, a tudo desse mundo. Então, eu acho que tem assim um chamado, às vezes equivocado, da sociedade ou da cultura, etc., que tenta moralizar essa ideia de fraternidade quando ela é um autoconhecimento, quando ela é a expansão desse autoconhecimento que respeita o outro e respeita a vida.
Newton, você trouxe, eu não ia trazer, mas você trouxe, eu vou então aproveitar esse gancho. Você trouxe Deus para esse contexto. E aí eu queria te perguntar se é preciso que acreditemos em um Deus externo, seja ele qual for o Deus, para sermos melhores, para sermos mais amorosos, mais compassivos, para ficarmos mais próximos do outro, de modo a que possamos coexistir, apesar das contraverdades, vamos dizer assim. Ou devemos descobrir, se é que você vai dar o nome de Deus, a um Deus interior, que justamente promova esse caminho para o autoconhecimento. Então, essa é uma questão que é muito presente no tempo atual, porque as pessoas me parece, e eu quero que você, por favor, me corrija e me esclareça melhor isso, as pessoas estão sempre colocando esse caminho do autoconhecimento numa fé num Deus exterior, tenha ele o formato que ele tiver. Isso é verdade? É necessário? Ou a gente pode fazer Então, essa trilha do autoconhecimento como Siddhartha sozinho? é claro que todos nós projetamos esse nosso Deus, ele é tão, digamos, perfeito, né, tem os atributos que nós somos capazes de enxergar nele. Então, é um reflexo de quem nós somos. Talvez uma pessoa que tenha condutas que são brutas, grosseiras, tenha um Deus extremamente grosseiro, que aceite, nessa conexão de consciência, numa conexão crítica, que aceite certas coisas, né, que às vezes fazem a gente ficar super surpreso que existe uma pessoa extremamente religiosa num processo, por exemplo, de roubar. Tá? Várias vezes eu me sinto assim extremamente perplexo quando eu vejo que certas pessoas que têm condutas que, para a nossa civilização, nossas leis, são ilícitas e se comportam de maneira tão equivocada, de que elas têm uma vida religiosa profunda. Então, eu tenho a impressão que elas têm Deus, né, com essas características. Um Deus que é capaz de olhar para o lado, um Deus que é capaz de suportar estar ali intimamente em relação com uma pessoa que promove uma série de coisas que diante da consciência da maioria das pessoas, é equivocado. Mas o que acontece? Deus é uma figura, e aqui eu vou usar esse termo fora, digamos, da linguagem religiosa. Deus tem uma função para o ser humano, que é justamente ajudar o ser humano a não ser aprisionado pelo seu próprio ego, pela sua própria pessoa. O que acontece conosco é que nós temos uma potência e uma chaga ao mesmo tempo. A nossa consciência, a nossa capacidade de apreciar tudo, o mundo e nós mesmos, promove de maneira monstruosa a nossa sensação de mim, de si mesmo. Tá? Essa construção, ela é uma construção que nenhuma outra espécie tem. Não só da distinção de que eu sou o Newton Bonder, de que eu tenho interesses para o Newton Bonder, pessoais, relacionados à minha vida, à minha biografia. Isso tudo é uma explosão, digamos assim, de conceitos e noções que vem da capacidade crítica do ser humano. Mas esse é o defeito, esse é o efeito colateral da nossa consciência. Então, Deus é a presença na nossa vida da lembrança constante de que a realidade não é sobre nós. A realidade não foi criada para o Newton Bonder. Né? O Newton Bonder, ele atende a uma realidade, ele é parte de uma realidade. Então, não é que a gente precise, nesse sentido, das religiões,
que são dogmáticas, que querem que você, digamos assim, tenha um comportamento com a divindade específico. Mas a função de Deus ela é muito importante, porque ela relaciona o ser humano com o seu propósito. Eu poderia chamar a natureza com N super maiúsculo. Eu poderia chamar a realidade com R super maiúsculo. Eu posso dar um nome que eu quiser dar. Mas o que isso modifica? Modifica o eixo de como o eixo onde orbita a realidade. Então, não é que eu tenha que provar que existe um Deus masculino, de barbas, que tem uma construção da cultura, do imaginário de uma cultura, que provavelmente imagina como juiz, um Deus juiz, togado. Né? Então, nesse Supremo Tribunal Celeste, onde seria o presidente desse Tribunal Celeste, o Criador, isso é todo um imaginário e como uma cultura constrói essa sua relação com Deus. Ela pode ser primitiva, ela pode ser equivocada em tantos aspectos. Deus mesmo abre os 10 mandamentos dizendo: não me façam nenhum tipo de representação, porque essa representação será uma projeção de quem vocês são. E essa projeção será muito aquém do significado, do propósito da criação. Então, a necessidade de Deus existe. Né? É uma linguagem. De novo, o Oriente tem outra forma de tratar essa questão, mas é muito interessante porque a grande batalha de Deus, a grande função de Deus para o ser humano é ser um tu. Né? Em vez de ser só um eu, existe um tu maior do que eu, aonde todas as forças gravitacionais da vida orbitam e não em torno de mim. Essa função ela é muito importante. Porque eu acho que nossa vida ela cresceu, enriqueceu muito, porque nós temos liberdades, aprendemos a não reprimir as nossas emoções, crescemos tanto, avançamos respeito a tantas... Estamos crescendo, em processo ainda, mas, ao mesmo tempo, eu acho que a nossa vida tem ficado com menos significado. As pessoas estão cada vez mais vivendo individualmente e privadamente e tomando remédios ansiolíticos de toda a ordem para poder tocar a vida, porque elas têm vida de qualidade. Nossa vida qualquer pessoa de classe média hoje no Brasil tem uma vida melhor do que qualquer rei de 100 anos atrás. A qualidade de vida das pessoas se ampliou de uma maneira exponencial. Ao mesmo tempo, nós melhoramos essa suposta qualidade de vida, né, de consumo, etc., mas nós estamos cada vez mais carentes de propósitos nas nossas vidas. E a existência desse outro vértice, desse centro, né, em vez de ser antropocêntrico, o ser humano no centro do universo, ao colocar o propósito, a razão pela qual eu surgi, eu não pedi para nascer. Então, assim, é todo um outro olhar do mundo que a figura de Deus tem um lugar, mesmo no século XXI. Claro que não é aquele Deus que pedia para sacrificar filhos, não é um Deus que é machista, não é um Deus que não aceita outras formas de identidade de gênero. Tá? Nós estamos diante de um Deus que hoje a gente pode enxergar liberado por crescimento de todos nós. Mas tirar a nós mesmos dessa função de sermos o nosso próprio propósito é fundamental. Acredito que a sustentabilidade do planeta
que depende dessa fraternidade, só é possível se a gente sair desse protagonismo absurdo e absoluto do eu, de cada um de nós. Então, nós aqui na Justiça, né, os mais jovens que estão entrando, os mais maduros que já estão aqui, estamos sempre pensando em como podemos melhorar o sistema de justiça no Brasil, que tudo é um percurso, né? Quer acreditemos em determinadas coisas ou não, estamos num processo constante de work in progress, trabalho contínuo todos os dias. E você diz com muita propriedade, citando o Talmud, que às vezes a preservação da lei significa que você deve desobedecê-la. Essa transgressão volta a aparecer muitas e muitas vezes em várias falas suas. Né? E a outra coisa que também nos importa muito, porque lei é o nosso material, né? É o nosso material diário. A outra coisa que você diz muito e que aparece hoje no dia a dia do juiz é a questão de que a unanimidade expressaria uma acomodação e que, na verdade, a unanimidade deveria ser desrespeitada continuamente para que pudéssemos crescer, evoluir. E isso é, de novo, transgressão. Em que medida você vê essa necessidade no judiciário brasileiro? Então, a lei, ela é criada, a lei vem da capacidade crítica da sociedade. É a sociedade que determina as suas leis. Quando a gente promulga a nossa Constituição, ela vem do entendimento da sociedade, do entendimento crítico da sociedade, e a lei é um recurso para esses valores nacionais tão importantes. Mas ela não é um fim em si mesmo. Ela é um produto da crítica. Portanto, ela não pode nunca estar acima da crítica. Razão pela qual mesmo a nossa Carta Magna ela tem formas de ser emendada, de ser, de termos adições ou modificações, desde que cumprindo com toda uma severidade para respeitar o valor da lei. A lei não é uma coisa banal, ela é algo, ela é o extrato de um esforço civilizatório crítico, mas ela não está acima da crítica. Então, toda lei que for um fim em si mesmo, ela deixa de ser um elemento da crítica da sociedade e ela não tem esse poder. O poder da lei ele é cristalizado em determinado momento pela capacidade crítica, que continua sendo o grande ditador, né, de quais serão as leis do futuro. Então, a nossa Constituição de 88, ela é a nossa Carta Magna, mas ela, daqui a 200 anos, ou porque será substituída por outra Constituição, ou porque será aperfeiçoada por várias outras emendas, ela não é um elemento absoluto. A crítica e os valores da sociedade é que são esse elemento. Então, eu acho importante a transgressão, a mesma coisa para a unanimidade. A unanimidade, e eu trago isso de tempos milenares, onde na tradição judaica existia a penalidade capital, que, segundo os rabinos, nunca foi realizada, mas ela era, do ponto de vista conceitual, considerada, porque a vida só tem valor, a única coisa que pode ter valor idêntico à vida é a vida. Então, como um conceito, né? Mas, para você fazer uma condenação, talvez essa razão que eles nunca conseguiram, era que você tinha 23 juízes. E os 23 juízes, eles não podiam ser unânimes. A unanimidade, ela representava, é como se ela estivesse dizendo que não existe nenhuma outra faceta da verdade factual
que não possa gerar algum tipo de dúvida. A dúvida, ela é fundamental ao processo crítico. E a unanimidade, ela elimina a dúvida. Ela é categórica, ela é uma certeza. Não há nada mais prejudicial ao senso crítico do que a certeza. Então, a unanimidade ela é desqualificada como uma representação de que houve um equívoco processual, que algo não soube ser bem representado na defesa daquele indivíduo que está sendo condenado unanimemente. Tudo isso eu acho que remete novamente a esse lugar fundamental que é a nossa conexão tanto com a divindade como com a realidade, que é o senso crítico do ser humano. Nós não enxergamos com os olhos, nós não enxergamos, não vivemos as coisas só com os sentimentos. Nós passamos por um processo crítico, tanto os nossos sentidos quanto as nossas emoções, e ali existe um ser humano. Se o ser humano não faz não tem essa auditoria mental, intelectual, crítica, então você não é um ser humano. Deixa eu falar rapidamente, antes do nosso tempo acabar, sobre a Cabala. Você, na década de 90, fez uma trilogia, a Cabala da comida, a Cabala do dinheiro, a Cabala da inveja. São livros bastante densos, num estilo assim muito sério. E agora, em 2019, 2020 e agora em 2021, você traz 4 livros que tratam também da Cabala, em que você aborda o tratamento da cura, a manutenção da carroça, a preservação da alegria e até a apropriação do sexo. Estilos completamente diferentes. Né? Os livros estão aqui, eu comecei a folhear e já percebi que os estilos mudou o Newton Bonder. Não, eu não sei, eu acho que até existem alguns elementos regressivos aqui nesses livros que eu estou fazendo agora, até pelo uso da palavra cabala, que para mim é sempre é uma palavra que representa interpretação. Ela não quer dizer, talvez, esse simbolismo mais popular de alguma coisa mágica ou mística, necessariamente, mas uma inteligência interpretativa de como olhar as coisas e fazer uma leitura diferente. Em vez de tentar esmiuçar o mesmo, por que a gente não pode olhar de fora da caixa e tentar perceber outros elementos que são importantes? Nessa palavra que você foi a escolha, né, de tratar a fraternidade, eu acho que aqui também, se a gente fosse olhar a fraternidade com esse distanciamento cabalístico, né, que quer dizer basicamente isso, esquece tudo que você sabe e começa de novo a olhar, né, por um outro lado, por um outro ângulo, por uma outra perspectiva. E eu acho que um dos grandes equívocos da fraternidade é o desejo de que seja uma palavra de igualdade. Dou rapidamente um exemplo, tá? Porque eu acho que é importante para essa palavra que a gente está tratando aqui, que às vezes a gente vê numa pracinha uma criança brincando com um brinquedo e vem uma outra criança e quer pegar o brinquedo. E a criança não quer dar o brinquedo. Aí vem a mãe ou o pai, que estão ali acompanhando a criança, e elas vão com o desejo pedagógico, educativo, de instruir essa criança justamente a fraternidade, a capacidade de ter grandezas, né, além do patrimônio próprio, né, seus próprios interesses. Aí os pais vêm e falam para a criança: empresta seu brinquedo para o seu amiguinho. Eles tentam educar criticamente o seu filho, que é próximo a um animalzinho, porque ainda não desenvolveu essa capacidade crítica, e eles tentam educar os filhos. Mas o que fazem a maioria dos pais? Até o primeiro momento vai tudo bem. Eles querem ensinar uma criança a ser gente. Mas no segundo momento elas dizem algo que é destrutivo de qualquer fraternidade. Elas dizem o seguinte: filhinho, empresta o teu brinquedo, porque depois, em algum outro momento,
o teu amiguinho vai ter um brinquedo que você possivelmente vai querer, e se você não emprestar agora para ele, ele não vai emprestar para você. Nessa construção que parece extremamente lógica e correta, né, há um vírus gravíssimo da antifraternidade. Porque a fraternidade é a tentativa de criar na criança um respeito ao outro. Sabe o prazer que você tem de brincar? Imagina o prazer que ele vai ter de brincar. Não tem a ver com esse lugar mercantil, comercial, onde você vai ter deveres e direitos iguais. Esse é uma construção que é muito usada na nossa civilização, ainda mais com o ethos capitalista que nós temos. E esse ethos, ele não promove fraternidade. Ele promove interesse. O que você pode oferecer para mim? Tá? Como eu sou simpático a você na medida que você possa ser interessante e importante para mim. Então, essa condição interesseira, ela é o contrário da fraternidade. É verdade. Você tem toda a razão. Não, eu estava aqui me lembrando, né, como a gente comete esses equívocos, né? Só que quando a gente amadurece, depois a gente se lembra dos equívocos, não quer admiti-los, mas a gente se lembra que os cometeu também, né? É o humano em nós ressurgindo é humano. em muitos momentos, né? E nós somos conduzidos por uma cultura que nos torna cegos em relação ao que nós estamos plantando nos nossos filhos, que é basicamente um interesse em si mesmo, quando a fraternidade é a descoberta de que o outro é igual a você, não pelos direitos e deveres, mas pelo amor que você tem à sua própria vida, pelos amores que cercam a sua existência, assim você projeta sobre o outro. Isso cria fraternidade. Num desses livrinhos, que é A Arte da Manutenção da Carroça, extremamente interessante, já pelo título, né? Você diz, por mais vigilantes que sejamos e por mais preparados que estejamos, haverá momentos em que a lama prevalecerá. Nesses momentos, não há outra saída, a não ser descer da carroça e entrar na lama junto com o cavalo e empurrar. Como é que a gente deve interpretar essa reflexão? É que a vida ela é crítica, mas ela demanda que você saia desse lugar conceitual e que você ponha o pé no chão, o pé na lama, e só assim que você realmente encontra fraternidade. Então, nós podemos ter os conceitos mais maravilhosos, se a gente não estiver ali, junto das pessoas, quando elas estão experimentando as suas dificuldades, conhecendo, né, a pobreza do nosso país, as mazelas que os outros vivem, a gente não vai conseguir sair, empurrar nossa carroça que a gente sonha há tanto tempo, que o nosso país é um país do futuro, né? Mas por mais que a gente tenha tantas coisas lindas, a nossa legislação é sofisticada, a nossa humanidade é de primeira linha, né? O brasileiro é extremamente humano. Todos esses conceitos são tão presentes na nossa sociedade, mas eu acho que entrar na lama, conhecer essa realidade empática, ali onde as coisas estão acontecendo, isso sim vai fazer com que todos nós coloquemos a nossa mão na grande carroça Brasil e empurremos essa carroça para fora do lamaçal, sejam lamaçais esses morais que a gente vê por aí, sejam lamaçais de culturas, né, de legados culturais que a gente tem, como colônia, como escravagistas. A gente tem que, todo brasileiro tem que pisar, abrir mão de privilégios, que é pisar na lama, e só assim a gente vai ser uma mão a mais para empurrar a carroça para fora do lamaçal. Todos nós vamos ganhar com isso. Hilton Bonder, eu queria te agradecer muito. O nosso espaço é um espaço no Instagram,
de modo que eu gostaria de continuar conversando com você durante algumas horas ainda. Espero que a gente consiga fazer isso em outras ocasiões, inclusive, eventualmente, quem sabe, fazendo uma parceria entre a Emerge e o Midrash. Isso seria grandioso. Eu acho que o judiciário é pouco conhecido também, e nós estamos também tentando aproximar os juízes, os magistrados e as magistradas da sociedade civil, e no plano da cultura e da intelectualidade, essa aproximação é muito necessária, porque precisamos também que a academia, os intelectuais, poetas, escritores, artistas, enfim, nos conheçam melhor, né? Porque há essa humanidade em nós que ainda é muito desconhecida. Eu queria te agradecer muito a tua presença e queria te retornar a palavra para as tuas despedidas. Então, agradecer, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com todos, e fiquei muito contente, não só pelo convite, mas também por essa provocação com essa palavra tão importante, uma palavra que acho que para todos nós, não é só para o Brasil, não, é planetária a necessidade dessa consciência fraternal, verdadeira, para que a gente possa vencer os desafios que o mundo tem. Termino talvez com uma pequena história para você, que eu uso, acho que desse livro sobre carroças, né? Que é a história de um rabino que resolve fazer um passeio na sua carroça e convida seus discípulos, todos querem ir, momento de, né, parar um pouco de estudar e poder passear, todos entram na carroça, a carroça fica totalmente cheia, e quando eles estão passando, um sujeito faz sinal para pararem, para ele poder também entrar na carroça, mas quando ele olha, a carroça está tão cheia, tão cheia, tão cheia, não tem lugar para ele. E aí o rabino, que é o cocheiro dessa carroça, ele olha para trás e diz para todos que estão ali, para ele entrar, eu acho que a gente vai ter que se amar um pouquinho mais. O que cria esse lugar, o que permite realmente esse espaço a mais para o outro, tá? Que normalmente é ocupado, toda a carroça é ocupada pelo seu eu. O espaço que permite o outro entrar nessa carroça é exatamente essa dimensão de amor, essa dimensão, de novo, não moral de amor, mas uma dimensão de entendimento do seu amor para com a vida e de quanto isso se estende a tudo à sua volta. Obrigada, Newton Bonder. Obrigado a todos. Fiquem, por favor, ligados no nosso Instagram, no Instagram da Emerge, e acompanhem os nossos programas dos Sextas na Emerge.